E vamos nessa. Boa tarde. Terminada a quarta-feira. Tempinho um pouco chatinho até agora. Vamos ver aí o que acontece nesse caminho. Tomara que não piore. Só para não precisar pôr capa. Eu consegui vir sem capa. Se eu viesse no horário normal, eu teria que usar a capa, mas como eu vim bem mais tarde, não foi necessário. Faz um imbecil desse atravessar a rua desse jeito. A via dele é que tem rebaixado, né? Que tem lombado ao contrário, mas ele quer passar. Estou bem atrasado nas minhas resenhas. Bastante trampo, né? Essa semana mais pesada. Bastante trampo e correrias aí, então estamos conseguindo fazer uma coisinha, outra e tal. Enfim. Não tinha separado nenhum assunto, não. Ela fez. Você pode. Não tinha separado nada especificamente, não. Tá geladinho hoje, hein? Nossa, bem gelado. E pensando em algumas coisas aí, me veio a cabeça falar sobre esses dois assuntos aqui. Eu já escrevi sobre isso, tá até no meu livro. E pouco mudou em relação a isso. Claro que não é o brasileiro que tem esse comportamento. O ocidental, acho que gosta muito disso. Daí você pode ver como fazem sucesso essas séries, né? Da Netflix e tal. Hoje é um momento de fãs de Netflix. Na verdade, nada mais é do que novela, né? É igualzinho. O sentido é o mesmo, né? Você sabe que é uma ficção. Às vezes até absurda. Mas você vai assistir. A diferença da novela, principalmente no Brasil, que é onde eu conheço, é que não há não há muita variação. É muito raro você ter temas. Eu baseio pela novela da Globo. Eu não considero novela bíblica alguma coisa relevante culturalmente para eu falar. Eu jamais vou assistir por livre e espontânea vontade. Não vai ser meu perfil de entretenimento. Mas que a mania, as pessoas fazem assim nesse farol e vão andando mais, é isso? A tiazinha na outra vez estava fazendo a mesma coisa. No Brasil isso é um fenômeno maior, assim. Você tem um padrão extremamente parecido, com poucas variações, na minha opinião, não poucas variações, mas com muito pouca inspiração, né? Tem uma ruazinha aqui, ó. Acho que é essa aqui, ó, aqui a ruazinha. É isso que eu vim testar hoje. Lembrei no videozinho. De uma trama extremamente parecida. As variações são curtas, curtíssimas.
Eu não vi nada escrito rua sem saída, né? Então eu espero que isso aqui saia. Ah, tá. Saiu um pouquinho antes. Você viu? Tá, e é mão única ainda. Legal. Saiu um pouquinho antes. Só isso. Nada de mais ou de menos. E é uma fórmula pronta. Eu não posso nem criticar, porque o objetivo principal é alcançado. A audiência, o contrato publicitário, a grana. A grana. A mídia vive do contrato publicitário. O cara paga para pôr o produto dele ou dentro ou no horário daquele entretenimento, daquele produto apresentado. Então, de vez em quando dá uma variada entre um assunto não principal, entre um assunto paralelo, que dá uma chocada, que quer dar uma pincelada, uma experimentada e tal, e que no fundo sempre é mal abordado. Eu tenho o exemplo do motoboy, né? Eu sempre falo sobre o motoboy. É uma coisa assim que pra mim foi impressionante. Se alguém assistiu isso e sabe a história e eu estou enganado, me ajuda aí, cara. Porque o que eu entendi da história era isso. A novela se chamava Vila Madalena. O personagem era o Marcelo Farias, se eu não me engano. Filho do Reginaldo Farias. E ele é um motoboy. Ele é um motoboy que tem o apelido de cachorro louco. Hoje, em 2017, há bons anos, apareceu a marca cachorro louco. Na verdade, o que acontece? Olha só a incongruência do processo, né? Isso é só um detalhinho bobo. Vou falar sobre os aspectos gerais. Cachorro louco, se eu não me engano, era ainda, já na época, o apelido de motoboys no Rio de Janeiro. A novela era passada em São Paulo, na Vila Madalena. Um bairro tradicional, bacana, muitíssimo interessante de São Paulo. Você deve estar certo, né, bro? E aí o cara vem com o apelido de cachorro louco. Ok, beleza. Fora o fato de que há um tempo atrás a Globo sequer se preocupava em mudar o sotaque do cara, né? Hoje ela já faz isso. Há um tempo ela já faz isso. Depende do lugar, ela dá aqueles sotaques horrorosos pra eles. Mas enfim. Ei, caramba. E o motoboy, ele tinha uma Harley. Ele fazia o trampo dele, do dia a dia, de Harley. Eu vou repetir, é de Harley. Uma Fat Boy. Uma 1200. E ele era um motoboy. Do bagulho, do barato lá, de não sei quem. E ele era o cachorro louco. Fez tanto sucesso que foi criada uma marca aqui em São Paulo chamada Cachorro Louco. Produtos de motoboy. Esses baús que a pessoa não gruda na moto, mas usa como... É uma mochila baú, né? Principalmente. O maior fabricante é a Cachorro Louco. Entre outras coisas. Então tem vários produtos. Então assim,
Quer maior sinal de sucesso do que isso? Você lançou um personagem e apareceu uma marca. Foram lá, patentearam, fizeram e beleza, tem grande aceitação. Ao que parece, até os produtos são bons. Agora, só na novela. Não vou aqui ficar contestando veracidade, nada. Eu adoro filmes extremamente absurdos, com cada vez mais limitações, né? Eu preciso que haja uma coerência, não com um quesito de realidade física nem nada, mas eu preciso que haja coerência com o contexto. Preciso que... Pode ser uma ficção, mas você tem que ser fiel a ela. Então, voltando a isso e até complementando, o que acontece com novela para mim é uma coisa interessante. Você tem alguns personagens básicos. Você tem mocinhos e mocinhas. Você tem 2, 3 casais, onde um deles é o principal, mas você tem mais 2, 3 aí na parada. São casais bonitinhos, eles são bonzinhos, eles são trabalhadores, batalhadores. Alguns são pobres e limpinhos, e outros são e conhecem um monte de gente rica. Alguns são ricos, mas vieram da pobreza e valorizam muito isso. Enfim, essa montagem do mocinho tem várias vertentes. O problema é que é tão desgastado que já não tem mais novidade, né? Mas enfim, não é só a Mercedona. Você tem um núcleo específico, assim, uma cidade cenográfica, que normalmente é um lugar muito louco, é um lugar como é que eu posso dizer? Mega típico, onde muita coisa engraçada acontece ali. Acontece muito pouco drama nesse lugar. Tem muita gente engraçada, tem um boteco, é uma vilinha, ou é uma praça. E ali é aquele pessoal igual em toda novela. Tem uma mãezona simpática, tem um vovozinho, tem um malandro, tem um pegador, tem a gostosa, 1 ou 2 ou 5, enfim. Tem nossa, mãe, outra ambulância, cara. Chatice. Você tem o vilão. Aí é o meu favorito. Bonitão, torce pro vilão. Só pra ser diferentão. Não sei se é pra ser diferentão. E eu não torço pro vilão. Eu não assisto novela. Mas são os melhores personagens. São os melhores personagens. São os mais bem desenvolvidos. Tanto que normalmente eles são feitos... Os vilões são interpretados por atores bons. Por consagrados aí. Deixa eu ver o que eu consigo por aqui. Por caras consagrados. Homem ou mulher. Você tem vilão com Antônio Fagundes. Você tem vilão com Fernanda Montenegro. Você não tem vilão com o Fiuk. Quando você tem, ele é horrível. Como foi bem comprovado. Trouxa, você tá distraído aí, cara. Mas enfim, pedir desculpas. É mais do que isso, vai se fuder. Pronto, simples assim. E esses vilões são muito bem trabalhados. E o que acontece? Esses personagens, vamos lá, vamos por essas partes que eu falei. Os mocinhos, acontecerá muita injustiça com eles, ou uma relativa quantidade de injustiça, que os fará se separar durante quase toda a novela, por uma porção de problemas ou assuntos.
Eles vão se separar. O casal bonitinho vai se separar. É fato. E nos últimos capítulos eles vão voltar. Nos últimos capítulos tudo vai se acertar. Eles um pouco diferentes aqui, ali ou acolá, mas normalmente eles voltarão. Eles ficarão juntos. Tá? A vilinha, o núcleo, o lugarzinho cultural ali, o ícone cultural, ele não vai sofrer quase modificação. Vai acontecer uma coisa muito importante lá. As pessoas vão aprender alguma coisa, vão ter uma grande lição, tá? Normalmente com a ação dos mocinhos e dos vilões. E nunca vai perder suas características e tudo vai voltar ao normal ou um pouco melhor no final da novela. Guarde o núcleo aí que vai acontecer uma coisa interessante no final. O vilão, ele vai utilizar toda a sua inteligência, toda a sua capacidade intelectual enorme, muito maior do que a dos outros, durante a novela inteira. Ele vai prejudicar, ele vai matar às vezes. Ultimamente eles estão fazendo os caras matar já. Mas ele não matava antes, não. Se matasse era uma coisa meio acidental, meio tal. Mas o vilão, ele vai ser espetacular, irrepreensível a novela inteira. Ao final, nas últimas semanas, normalmente nas últimas 2 semanas, ele vai começar a se dar mal e ele perderá grande parte da inteligência dele. Porque todos os vilões de novela, principalmente da Globo, acontece com eles uma coisa interessante. Eles são infalíveis até o primeiro erro. Quando eles cometem o primeiro erro, eles não se recuperam mais, e a inteligência deles, toda aquela sagacidade, toda aquela discrição, tudo aquilo que ele aprontou a novela toda, ele não vai ter mais capacidade de fazer. Então vai acontecer, nessas últimas 2 semanas ele vai se dar mal em vários aspectos, tal, e aí ele vai apelar. É nos últimos 2 ou 3 capítulos no máximo. Ele vai apelar completamente, assim. Ele vai partir para o sequestro, ele vai partir para ameaçar de morte, ele vai pegar uma arma e apontar na cabeça de algum mocinho. Enfim, ele vai fazer fugas extraordinárias e tal. E ele terá 2 destinos. Um, que é o mais comum, ele será pego ou ele será morto. Não é um, né? Um é ele se dar mal. Então ele se dando mal pode ter algumas variáveis. Ou ele será pego, será preso, ou ele será morto, alguma coisa vai explodir, enfim, e ele será morto. Ou, sei lá, ele vai ficar com alguém, por exemplo, que pensou que era bom, mas não era, que aí ele vai ser judiado, ele vai sofrer. Nos últimos capítulos ou no último capítulo. E tem uma coisa que há pouco tempo eles começaram a variar para esse sentido. Mas eles não gostam desse final, eles não abusam muito desse final. Mas eles fazem o vilão se dar bem. O que acontece? Mesmo ele tendo o ataque de burrice das últimas 2 semanas, mesmo ele tendo a trava intelectual nas últimas 2 semanas, fazendo de tudo para cá e para lá, ele acaba conseguindo fugir. Só que assim, ele é banido. De um jeito ou de outro, ele não vai mais conviver com aquelas pessoas, ele não vai conseguir mais fazer o mal a todas aquelas pessoas que ele conseguiu fazer o mal durante toda a novela. Mas ele vai fugir. Aí sim, depois de fugir, pode-se descobrir que ele estava
fingindo, pode se descobrir que... Enfim, mas ele acaba se dando bem. Longe dos personagens da novela. Mas é o máximo que eles permitem que o vilão sobreviva e fique bem. Ele pode ficar bem, mas não aqui. Então ele foge para o exterior, tal. A Fernanda Montenegro foi uma vilã que ela terminou, não sei em que novela, ela terminou em Paris, tomando champanhe com um menininho novinho no quarto. Assim, olhando pela janela, assim, tipo, enfim. E para finalizar, isso é extremamente irritante, vai acontecer no último capítulo, no último momento da novela, vai acontecer um casamento ou uma grande festa. Normalmente é um casamento. E sabe o que vai acontecer? Vai ser o casamento dos mocinhos, ou alguém muito ligado a eles, ou alguém muito simpático na novela, que acabou, no decorrer do desenvolvimento dos personagens envolvidos, acabou crescendo o personagem. E ganhou um destaque, enfim. Mas o lado bom da novela vai se casar, vai ter uma grande festa. Vai acontecer uma grande festa. Isso é uma parte. A outra parte é que uma coisa interessante. Tudo bem, é novela, Max, você exige demais e tal. Tá. É assim, pessoas que durante a novela inteira não tiveram contato algum estarão nessa mesma festa. Estarão nessa mesma festa. Eu sou muito chato nesse conceito, nesse contexto, porque eu gosto de coisa bem escrita. E quando a coisa é esse paninho molhado com água morna, me irrita profundamente. Isso realmente me tira o gosto. Agora eu falo uma coisa, não deve ser fácil escrever uma novela. É um time grande. O autor lá, os Benedito Rui Barbosa, Glória Pérez da vida aí, Manuel Carlos, esses malucos aí, esses caras trampam, mano, trampam. Você tem que ficar desenvolvendo, continuando os diálogos, o que tá acontecendo e tudo mais da história. Pra cada personagem é muita gente. É muita gente. Eu não tiro a dificuldade e coloco isso muito claro. Quem melhor faz isso no Brasil é a Rede Globo de televisão. Quem melhor faz isso. Nossa, mãe, que susto. Esse tá mal. Não pegou o carro, cara. Ele vai travar tudo ali agora. Sério mesmo, motoca? Nossa, ele é ruimzinho no corredor, mano. Só que a moto anda muito. E vai terminar com uma grande festa, um réveillon, uma inauguração de algum lugar que é o sonho dos personagens principais. Normalmente um casamento. É assim que vai terminar a novela. E essa coisa, esse detalhe básico de que praticamente todos os personagens do bem estarão ali. Estarão nessa festa. E vai ser tudo muito lindo. Todas as pessoas estarão lindamente vestidas, felizes e tudo mais. Com raras exceções. A Globo sabe, o novelista sabe o quanto decepciona um final que talvez até o cara queira fazer. O cara gosta do personagem. Eu já vi algumas. Eu já vi bastante novela, na verdade.
O Francisco Coco, aquele ator sensacional, né? Ele é talentoso demais, né? Eu tô sendo sarcástico, tá, gente? Ele e o Mário Gomes são o rostinho bonito que ganhou dinheiro com isso. E hoje são extremamente respeitados. Numa novela, acho que o Astro, uma coisa assim, ele foi o vilão e ele ficou com a mocinha no final, que era, acho que a Regina Duarte. Entendeu? Mas assim, depois de um tempo eu passei a... E não tem nada a ver com política, porque muito antes disso eu parei de ver novela, mas eu passei a gostar muito pouco do que a Regina Duarte fazia. Até porque ela tem uma interpretação muito, muito parecida. Sua versatilidade é muito pouca, mas enfim. E, com raras exceções de variações em relação a isso, no meio disso você tem colocado agora um casal gay, lésbicas ou dois homens, enfim, fica prometendo um beijo, ou rola um sem logo no primeiro capítulo, e aí entram as discussões, enfim. Agora, é uma parte da banalidade, né? Porque pairei na minha frente. Legal, ele me passou. Agora, olha o que vai acontecer. Para que ele me passou, eu não sei. Porque quando chegar ao corredor, e ele é ruim de curva, quando chegar ao corredor, ele vai andar devagar. Tomara que ele corra bastante para ficar bem longe de mim, porque quando chegar ao corredor, eu não fique muito parado atrás dele. Com alguns detalhes aqui e ali, a última brincadeira dessa envolvia uma menina que não se via menina, o tal do assunto do transgênero, e a menina se transformou num menino, e papapá, e bubum e tal, e, enfim. A coisa foi nesse sentido. Olha o que eu falei, ó. O super bonitão agora tá na minha frente, eu tô preso a ele, e ele é um imbecil. Só isso. Tava falando num dos vídeos anteriores aí sobre ídolos verdadeiros ou não, sobre uma tendência que eu tenho de valorizar mais a figura de um suposto ídolo com as imperfeições dele. Não sei se eu me expliquei legal em relação a isso. Eu coloco uma coisa muito bacana que eu já recomendei, acho que em algum vídeo aqui, que é a leitura do livro A Última Tentação de Cristo. O autor se diz, até no prefácio, ele diz que ele é religioso, que ele é católico praticante e tudo mais, e que ele sofreu muito fazendo o livro, tal, escrevendo, mas enfim, em respeito ao poder criativo dele, tá, beleza. Foi um livro tido como herege, alguns mais conservadores simbolicamente queimaram o livro e tal, enfim. E isso foi esse livro é da década de 80, provavelmente, virou filme. E eu tive o privilégio de ler o livro e assistir o filme. Posso dizer que uma das raras coisas que eu vi que assim, é muito próximo, o filme é muito próximo do livro. O filme é longo, quase 4 horas de filme, pra ter que cortar o mínimo possível, né? Puta merda, velho. Puta merda. Isso é um cara egoísta. Isso aqui, ó. É um imbecil. Ele me passou num pedacinho que ele ia andar um pouquinho a mais do que eu, mas eu vi que ele é ruim de corredor.
Mas enfim, já tô terminando aqui. A placa dele é de Cotia. Ele vai encher o saco de muito mais gente até lá pra mim. Até lá depois de mim. E tem uma coisa muito interessante nesse filme, que ele construiu um Jesus completamente perdido, não fazia a menor ideia do que ele queria, servia, para que era ele. Ele se sabia diferente, ele se sabia completamente fora do tempo e espaço dele. Só que, detalhes práticos, ele era um carpinteiro. Ele não só era um carpinteiro, ele era um carpinteiro contratado pelos romanos para construir cruzes. Ele herdou do pai a profissão, enfim. E ele... Isso tem uma relevância muito grande numa construção de um Cristo, né? Uma simbologia bem forte, bem forte. Ele supostamente ele sentia ataques aonde ele tinha a sensação de que a testa dele, a cabeça dele, estava sendo presa por garras de águia, assim, uma coisa torturante, de dor e angústia, enfim. E ele não entendia isso, e ele tentava, usando a religiosidade dele, obter respostas, mas ele não tinha resposta alguma. Essa obra não tem, em um único dia, em um único momento desse livro, Deus se comunica com esse Cristo. Então ele demora muito para se entender ou para fazer essa leitura do que ele era, de quem ele era. Coloca-se aí uma suspeição minha de que tenha muita verdade nisso, num suposto real Cristo, né? Mas vamos voltar aqui, isso não interessa não. Minha crítica à religião não vai entrar aqui hoje. Não sei pelo fato de que eu não considero isso herege de forma alguma. Considero maravilhoso. Mas enfim, e esse cara, ele vai se encontrando, vai formando na cabeça dele o que ele acha ser o certo, no conceito da missão dele, se sabendo diferente. E ele vai montando essa história. E ele, em busca desse eu, ele vai para o deserto, igualzinho na Bíblia, tudo direitinho, igualzinho os evangélicos e tal. E ele, no deserto, reza, jejua, tudo o que a própria Sagrada Escritura diz, né? E ele é visitado pelo diabo. E ele recebe informações do diabo, ele recebe até previsões, visões são disponibilizadas para ele sobre o futuro, ele escolhendo isso, aquilo outro. E, ou seja, esse diabo tem até uma questão relevante nesse livro, tanto quanto, na minha opinião, Judas tem, em relação a toda a história. Sem Judas não haveria nenhum mártir. E as pessoas o odeiam. Bom, enfim. Religião caminha muito próximo do ódio, então não vou entrar nisso agora. E eu sei que quando ele, aí sim, parte para a vida pública dele, foi graças a esse retiro e graças aos encontros com o diabo, tentando ele, o filme é A Última Tentação de Cristo, que ele se convence do que ele é, e ele faz exatamente tudo o que está nas escrituras. Ele expulsa os vendedores do templo, ele prega, ele faz milagres, ele cura, ele vai para cima de tudo.
E só assim ele consegue se livrar daquela garra de águia. Ele passa a não sentir mais isso. Então ele sente que ele está no caminho certo. Ele leu corretamente a missão dele, no contexto. E ele é crucificado. E quando foi crucificado, ele está lá agonizando, até que ele recebe a visita de uma menininha. E essa menininha, conversando com ele, diz que ele foi perdoado, o pai repensou a missão dele e o deixou livre. E essa menininha o tira da cruz e sai com ele pelo mundo. Ele se encontra com Maria Madalena, ele casa com ela e tem filhos com ela. Ele vive uma vida feliz, normal, durante muito tempo. E, inclusive ele é visitado, num dia que ele está com os filhos, passeando, andando pela cidade, ele encontra alguns apóstolos que estão pregando em seu nome. E ele os chama para dizer, não gente, não era assim não, meu pai me permitiu que eu saísse da cruz. E eles o negam. Eles negam a ele, dizendo, não, eu vou continuar, embora você tenha saído e desistido da missão, nós vamos pregar que você morreu na cruz. Nós sempre vamos falar que isso aconteceu, porque só assim a história se completa. E ele se arrependeu profundamente de ter saído da cruz, de ter desistido. Embora não haja culpa nele, né? Porque ele foi informado a ele por um anjo, né? Detalhe, essa menininha anda com ele o tempo todo. Ela não cresce, ela não se transforma em adulta, nada. Mas, enfim, quando ele se arrepende profundamente, chorando, agonizando de chorar, ele fecha o olho e abre, ele está na cruz novamente, no mesmo lugar. E uma voz diz para ele, eu não disse que eu voltaria? Ou seja, aquela foi a última tentação, que era só um sonho. E ele se sentiu feliz na cruz. Eu não vou entrar no lado prático de novo, em relação a nada disso. Mas eu vou colocar que esse Cristo com tamanhas imperfeições, ele é extremamente agradável aos meus olhos. Eu diria que, infelizmente, fictício, na minha opinião, talvez tão fictício quanto o original, quanto o oficial, ele está muito perto, para mim, de uma questão de missão cumprida, de uma questão de um ser humano de capacidade fantástica. Muito mais do que um que sabia exatamente o que ele tinha que fazer, que tinha um nível elevado ao extremo e que não tinha dúvidas. Embora isso seja contestatório, né? Não tinha dúvidas, mas diz, Senhor, se for possível, livrai-me desse mal, que diz, segundo as palavras da Bíblia, que diz, por que me abandonaste? Enfim. É isso que eu quis dizer sobre heróis. Sobre, por exemplo, Schindler, né? Do filme A Lista de Schindler, um personagem real. Muito, mas muito, muito, muito melhor pra mim pelo monte de defeitos que ele tinha, por ser mulherengo, por ser infiel, por um monte de coisa. Isso é muito ressaltado, né, na história dele. Enfim. Cuidado, eu acho que os heróis, os ícones que a gente tem,
tenho o dever de exigir deles e de entender a grandeza dentro do erro e não dentro da perfeição. Um abraço, gente. Viajei hoje, né? Até mais. Tchau, tchau.